Salmo 129, irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Seja como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que atam os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor sobre nós. Senhor, nós estamos diante, Senhor, da Tua lei, Sua bendita palavra, ó Deus, que é infalível, inerrante e autoritativa, Senhor, para nossas vidas. Por ela, ó Deus, nós somos instruídos, exortados, consolados, Senhor. Ó Pai bendito, eu suplico, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor use-me, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos, para pregar a Tua palavra com fidelidade, Senhor. E aplicá-la, ó Deus, aos nossos corações de forma correta. E assim, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. O Teu povo, ó Deus, edificado. E os perdidos salvos. Eu suplico, ó Deus, ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o que significa o termo angústia? Irmãos, esse termo, ele vem do latim, que significa estreiteza, né? Ou aperto. E quando aplicado, irmãos, ao emocional, significa um sentido de opressão inferior. No corpo, né, no físico, significa um desconforto físico, causado por uma grande tensão. No figurado, né, uma angústia significa uma situação difícil, um momento de aperto. Quando a gente olha na Escritura, irmãos, esse termo, ele aparece inúmeras vezes. Angústia. E significa, irmãos, expressa um momento de profunda aflição espiritual e um sofrimento intenso. Lá em Romanos capítulo 8, irmãos, verso 35, o apóstolo Paulo diz, olha, que a angústia ou a perseguição não vão nos separar do amor de Jesus Cristo. Todavia, irmãos, isso não quer dizer que não iremos passar por angústia, ou que não iremos sofrer perseguição. A palavra do Senhor nos diz exatamente o contrário. Nós seremos oprimidos, nós seremos perseguidos pelos inimigos do Senhor. Todavia, nós nunca seremos destruídos. Oprimidos, mas não destruídos. Outro termo, irmãos, muito importante, apesar de não aparecer nesse salmo, é o termo esperança. Esse termo esperança, irmãos, ele significa que você espera algo. Você está esperando. E aqui no nosso texto, irmãos, por mais que esse termo não apareça esperança, é o que exatamente o salmista e o povo de Deus tem. Esperança que o Senhor não vai permitir que os opressores, porque o texto vai nos ensinar isso, que os opressores prevaleçam contra o povo de Deus. E essa esperança, irmãos, ela redunda em Deus libertar exatamente dessa angústia, dessa perseguição, dessa opressão. E nós, irmãos, também nós temos esperança. Que por mais que venhamos ser oprimidos e perseguidos por aqueles que odeiam o Senhor, nós aguardamos também, irmãos, uma libertação. E o Senhor, irmãos, agiu no Antigo Testamento, libertando o seu povo inúmeras vezes. E Ele faz exatamente isso hoje, sobre o seu povo. Mas é claro, irmãos, que esse salmo, ele vai nos apontar a uma esperança futura.
uma esperança, irmãos, na volta de Jesus. Que ele vai voltar, irmãos. Certamente ele virá, ele diz que vai voltar. E quando Jesus voltar, irmãos, nós, seu povo, teremos uma libertação plena. Uma libertação do mundo que odeia ao Senhor e persegue o povo de Deus. Libertação de Satanás, que constantemente tenta nos derrubar. E libertação total do próprio pecado que habita em nós. Esse salmo, irmãos, o Salmo 129, como o título aí nos ensina, e como nós estamos considerando já alguns domingos, é um salmo de romagem. Né? É uma coleção de salmos, irmãos, dentro do saltério, né? Dentro da coleção do salmo. O que é o saltério? É a coleção de todo o salmo, os 150 salmos. E o que é que esses salmos de romagem, irmãos, em que sentido eles eram utilizados? Eles eram utilizados pelos peregrinos, né? Quando eles subiam para Jerusalém para as grandes 3 festas. Festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então veja, irmãos, o israelita piedoso, ele subia a Jerusalém em sua peregrinação cantando esses salmos. Porque esses salmos, irmãos, era fonte de conforto, de consolo, fortalecia com certeza o peregrino em sua peregrinação, porque sabemos, irmãos, já vimos isso, que a caminhada até Jerusalém era uma caminhada cheia de perigos. Né? Salteadores conheciam essa peregrinação, animais selvagens. E nós temos visto, irmãos, que o crente, aquele que crê em Jesus, ele também é um peregrino. Ele está nessa terra como peregrino. E a semelhança do povo de Deus do Antigo Testamento, ele vai passar por angústias. Ele vai passar por inúmeras perseguições, vai sofrer opressão, até chegar a Jerusalém celestial. Nós, peregrinos, irmãos, não estamos caminhando a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. E a semelhança desse salmo, desse salmista, irmãos, nós temos esperança na libertação do Senhor. Temos esperança no julgamento do Senhor contra aqueles que oprimem o povo de Deus. E nós oramos até pelo Senhor, até ao Senhor por juízo sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. Então veja, irmãos, esse salmo, né, o Salmo 19, eu tenho falado inúmeras vezes, que a divisão é muito simples, né? Verso 1 até o verso 3 do Salmo 129, ele vai falar, irmãos, que o povo de Deus, ele passa por sofrimento. Que o sofrimento, irmãos, a opressão, a angústia, é uma realidade presente no povo de Deus. O verso 4, né, e também finalzinho do verso 2, mas particularmente o verso 4, vai falar, irmãos, da libertação que o Senhor concede ao seu povo. E o verso 5 e o verso 8, irmãos, que eu julgo ser um dos mais difíceis, é uma oração imprecatória sobre aqueles que oprimem o povo de Deus, sobre aqueles que odeiam a Deus. É uma oração por maldição, que Deus amaldiçoe eles. Nós vamos ver daqui a pouco, mas volte os seus olhos para o texto. Vamos começar, irmãos, a exposição e meditar na palavra do Senhor. Olha o verso 1 até o verso 3. O sofrimento do povo de Deus é uma realidade presente. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Irmãos, eu já falei inúmeras vezes que o sofrimento, né, a perseguição, a opressão, ela é uma realidade, irmãos, na vida do povo de Deus. Embora nós não gostemos de pensar assim, só que a Bíblia, irmãos, vai nos mostrar que o povo de Deus passa por provações, que o povo de Deus sofre, passa por tribulações, é oprimido duramente. Só que quando chegam essas provações, essas angústias, irmãos, principalmente quando vêm dos ímpios, nós não gostamos de pensar assim.
nós não queremos aceitá-las. Porque no fundo, irmãos, nós acreditamos que não deveríamos passar por esse sofrimento. Olha, eu não deveria passar por isso. Porque eu sirvo a Deus, pastor. Aliás, tem igrejas que dizem assim, né? Creia em Jesus Cristo, os seus problemas acabaram, né? Parece organizações da Tabajara, né? Irmãos, o sofrimento, ele virá. É uma realidade no povo de Deus. Principalmente daqueles, irmãos, que odeiam a Deus. Que vão contra aquilo que o Senhor ordena. Irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, eu estava estudando e fiquei de boca aberta quando eu vi, irmãos, a natureza do sofrimento que o povo de Deus estava passando. Olha aqui, me angustiaram. Muitas vezes me angustiaram. Aí no verso 2, muitas vezes me angustiaram. Irmãos, lembra que quando há uma repetição de palavras, o autor bíblico, ele quer enfatizar algo. E o que ele está passando, irmãos, é uma angústia, uma opressão profunda. Lembra do que eu falei no início? O que é angústia? É uma profunda aflição espiritual e um sofrimento intenso. Veja, muitas vezes me angustiaram ou me oprimiram, né? A NVI traduz assim. Muitas vezes me angustiaram. Então veja, irmãos, ele está dizendo que ele está duramente, o povo de Deus foi oprimido. E veja, irmãos, que o sofrimento não foi só uma vez, né? A angústia, a opressão não foi só uma vez. Muitas vezes. E aí depois o verso 2, né? Desde a minha mocidade. Então veja, irmãos, a opressão, a angústia, a perseguição na vida do povo de Deus, elas não são poucas. Elas são muitas. São muitas, irmãos. Irmãos, o salmista, o que ele faz, é muito comum na escritura. Ele usa um recurso chamado de personificação. Ou seja, ele pega Israel, irmãos, e personifica a nação, como se a nação tivesse uma voz. Como se a nação ela fosse uma pessoa. Por isso que ele fala, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel, que o diga. Então ele está colocando, irmãos, tanto ele como todo o povo de Deus, passando pelo sofrimento, pela opressão. E é tanto, irmãos, que ele vai dizer, desde a minha mocidade, né, desde a minha juventude. E quando a gente olha para o povo de Israel, irmãos, no Antigo Testamento, o povo sempre foi, desde o início, maltratado, oprimido. É verdade, irmãos, que nós não sabemos, por exemplo, que angústia ou que opressão o salmista ele se refere aqui. Será que ele está falando lá da opressão no Egito? Ou quando o povo invade e estabelece Canaã? Porque nós sabemos, irmãos, que logo no início da nação, lá no Egito, o povo foi escravizado, oprimido. Por quantos anos? 400 anos. E quando o povo, irmãos, entra na terra de Canaã e se aposta da terra, mesmo lá eles foram oprimidos. A gente estudou isso no livro de Juízes. Vários povos, os moabitas, os midianitas, os amonitas, filisteus e tantos outros, oprimiram Israel. Quem sabe o autor esteja se referindo aqui ao exílio babilônico, porque no exílio o povo também, irmãos, foi oprimido. O fato é que, seja no Egito, Canaã ou no exílio, o povo sofreu perseguição. O povo de Deus, irmãos, desde o início, sofre perseguição por parte daqueles que são do maligno. Lembra de Abel, é só lembrar de Abel. Todo o Antigo Testamento, o povo de Deus, irmãos, é perseguido. Quando chegamos no Novo Testamento, as coisas mudam? Não. Você vai ver Jesus Cristo sendo perseguido por aqueles que pertencem a Satanás. Você vai ver os apóstolos sendo perseguidos por pregarem Jesus como Senhor. No período medieval, o que aconteceu com a igreja?
foi perseguida. Na Reforma Protestante, foi perseguido o povo de Deus. Na época dos puritanos, foi perseguido o povo de Deus. E hoje, pastor, o povo de Deus continua sendo perseguido. Principalmente, irmãos, naqueles países que são comunistas e totalitários. Eles odeiam o povo de Deus. Esses países, irmãos, que são comunistas e totalitários, eles perseguem o povo de Deus. Eles querem destruir o povo de Deus. Por que isso, irmãos? Porque eles seguem um maligno. Porque, irmãos, eles odeiam os crentes. Porque, primeiramente, eles odeiam Jesus. E Jesus me disse isso. Olha, o mundo vai odiar vocês. Por quê? Porque odiaram a mim. Eles odeiam a palavra do Senhor. Eles odeiam a Deus. Então não se engane, irmãos. Os inimigos do Senhor, irmãos, eles odeiam ao Senhor e aqueles que servem a Deus. É por isso que o povo de Deus, irmãos, continua sendo perseguido hoje. Por amar a Deus, por defender os valores do reino de Deus. E olha a natureza, irmãos, de como esses homens maus, eles oprimiram o povo de Deus. Verso 3. O autor, irmãos, ele traz uma imagem muito forte. Sobre o meu dorso, né, ou as minhas costas, lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Então, irmãos, qual é a imagem que o autor usa aqui? Da agricultura. O que acontecia, irmãos, na agricultura? O que o lavrador ele fazia? Ele preparava a terra para receber a semente. Como é que ele fazia isso? Com um arado. Então, o arado, irmãos, era puxado por dois animais, né? E tinha ali um ferro do arado, né? Que o ferro ia abrindo a terra. E aí o agricultor vinha jogando sementes. Irmãos, olha a imagem que o salmista diz. Olha, esses homens, esses inimigos, eles foram cruéis. Lavradores cruéis, que em vez de preparar a terra, eles passaram o arado nas nossas costas. Em vez deles abrirem a terra, eles abriram as nossas costas. Irmãos, esses homens que odeiam ao Senhor, que odeiam a sua palavra, que odeiam o povo de Deus, eles não têm misericórdia do povo de Deus. Eles não têm misericórdia, irmãos. É claro, irmãos, que o salmista ele não está dizendo que isso aqui aconteceu literalmente, né? Que a pessoa pegou um arado e passou nas costas, né? Por exemplo, há um comentarista que diz que aqui possa fazer uma referência aos açoites da época de Jesus. Porque nos chicotes, irmãos, tinha uma ponta que tinha um aço. Então, de tanto ferir as costas, o que abria? Abria os sulcos. Né? João Calvino vai dizer que, olha, a imagem aqui é simplesmente uma imagem forte de uma opressão cruel. De qualquer maneira, irmãos, o povo de Deus foi angustiado, oprimido, e isso duramente. O povo, irmãos, passou por grande sofrimento. E ainda passa hoje, irmãos. Não se engane, irmãos, tem países onde aqueles que amam a Jesus, eles são mortos. Pela graça do Senhor, nós vivemos em um país, até então, com liberdade religiosa. E eu oro para que possamos continuar assim. Mas veja, irmãos, a esperança do salmista, a partir do verso 4, é uma esperança, né? A perspectiva do salmista é uma esperança. Então, o que esses 3 versos, 1 a 3, nos ensinam? Primeiro que o sofrimento, irmãos, é uma realidade na vida do povo de Deus. Não se engane, irmãos. Como perseguiram Jesus Cristo, se perseguiram Jesus Cristo, quanto mais nós e seus servos. E nós sabemos, irmãos, que ser perseguido por amor a Jesus Cristo, por professar a fé em Cristo, é uma bênção do Senhor. É uma bênção. Então, não se preocupe. Não se admire se você está sendo perseguido por pregar o Evangelho. É mais do que natural. Porque os filhos das trevas, eles não amam a luz.
Por que eles perseguem o povo de Deus? Porque eles são das trevas. Eles vêm, irmãos, com um discurso bonitinho, cheio de pétalas de rosas. Mas o que eles querem, irmãos, é destruir o povo de Deus. É destruir aqueles que amam a Jesus. É claro, irmãos, que em meio à opressão, em meio à perseguição, nós esperamos no Senhor. Olha o verso 4, que esse é o nosso segundo ponto. O Senhor, Ele é justo e libertador. O verso 4, irmãos, nos ensina isso, que o Senhor é justo, que o Senhor liberta o seu povo. Mas, verso 4, o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Meus irmãos, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Por quê, irmãos? A palavra do Senhor ela não só nos alerta quanto às perseguições, mas o Senhor também, irmãos, nos ensina que Ele é justo, que Ele vai nos libertar e vai retribuir aquilo que os nossos opressores merecem. Olha, irmãos, o verso 4 é uma certeza que ele já disse no verso 2, né? Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Eles me oprimiram o povo, mas não prevaleceram. Verso 4. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ou seja, irmãos, esses homens que perseguem o povo de Deus, que são contra os valores do reino do Senhor, eles não vão prevalecer. Eles podem até matar o nosso corpo, né? Jesus diz isso, né? Olha, vocês têm que temer a Deus, que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Eu não temo aqueles que podem matar só o corpo. Então, trazendo aqui para os nossos dias, olha, não tema aquele que pode só matar o corpo. Esses que odeiam a Jesus, a única coisa que eles podem fazer é matar o corpo. Só isso. Eles não podem fazer nada contra a nossa alma. Então veja, irmãos, o verso 4, ele traz exatamente um consolo. A certeza do livramento, porque o Senhor é justo. Irmãos, o que o salmista quer dizer com o termo justo? O que ele quer dizer que Deus ele é justo? Simples. Deus sempre age e faz o que é correto. Quando Deus ele age, o que ele faz é sempre correto. Olha o que o pastor Sproul diz. Justiça define a retidão de Deus. Deus nunca pune pessoas mais severamente do que merece os crimes que elas cometeram. E Deus nunca falha em recompensar aqueles a quem a recompensa é devida. Deus sempre age com justiça. Nunca faz qualquer coisa que seja injusta. Deus, irmãos, Ele nunca faz aquilo que é injusto. O que Ele faz é sempre justo. É por isso, irmãos, que Ele vai julgar conforme a sua retidão. Veja, irmãos, que o salmista diz, olha, o Senhor é justo. E como é que o Senhor vai demonstrar essa justiça? Cortando as cordas dos ímpios. Cortou as cordas dos ímpios. Ou seja, irmãos, qual é a imagem aqui de corda? Lembra do arado? O arado, irmãos, ele era puxado por dois animais que estavam amarrados a um jugo, né? Ou uma canga. Quem é mais antigo vai saber, né? Botava no animal, era amarrado, e o animal puxava aquele arado para abrir a terra. O que Deus está dizendo? Olha, que o Senhor cortou aquilo que nos amarrava, aquilo que nos oprimia. Ou seja, o Senhor nos deu libertação. O Senhor libertou o seu povo dos opressores. Então veja, irmãos, a bênção do Senhor. Nós vamos ser perseguidos, angustiados, mas o Senhor, ao seu tempo, vai fazer o quê? Vai nos dar libertação. Vai nos libertar daqueles que perseguem. Então aqui, irmãos, nós estamos olhando e vamos olhar na escola bíblica quando tratarmos sobre a justiça de Deus. Né? Que aí fazemos uma espécie de didática para nós entendermos a justiça de Deus. Por exemplo, a justiça retributiva. Deus pune o pecado e frustra os ímpios. Então Deus está
retribuindo aquilo que os opressores merecem, punição. Só que aí também, ao outro lado, irmãos, há a justiça remunerativa. Ou seja, Deus recompensa os justos. Guarda o seu povo. Porque essa bênção, irmãos, remunerativa, né? Deus recompensar o justo por ser justo, né? Viver uma vida santa, é a expressão do amor de Deus. Né? Então não é ideia, irmãos, não entenda a justiça de Deus remunerativa, Deus nos dando bênção, como se isso fosse base no mérito. Mas o Senhor faz isso porque Ele prometeu. O Senhor, irmãos, como nosso Deus, Ele poderia muito bem dizer assim, olha, cumpre os meus mandamentos. Se você não cumprir, juízo. Se você cumprir, mais do que a sua obrigação. Só que o Senhor, irmãos, Ele é tão bom que Ele promete bênçãos para aqueles que obedecem. Ele não precisava prometer bênçãos, mas Ele graciosamente dá. Abra comigo, por favor, Romanos 2, capítulo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos, que o Senhor, Ele é justo e que o Senhor vai retribuir a cada um que merece. Vindicação aos fiéis e retribuição punitiva aos ímpios. Romanos, capítulo 2, irmãos, verso de número 1 ao verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, és indesculpável ao homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, retidão, contra os que praticam tais coisas. Vai falar as coisas reprováveis do capítulo 1. Tu, ó homem, que condenas o que pratica tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza, coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então vejam, irmãos, Deus, Ele é justo, e Ele vai dar a cada um aquilo que merece. Irmãos, quando a gente olha para o verso 4, nós vemos provação e libertação. As provações, irmãos, servem para mostrar que Deus é o nosso libertador. Que o Senhor, irmãos, é quem defende o seu povo. A igreja, irmãos, do Senhor, o povo de Deus, por que não foi dizimada até agora? Por conta do Senhor. A igreja, irmãos, o povo de Deus só é preservado por conta do Senhor. Apesar das perseguições, irmãos, apesar da opressão, o povo de Deus é preservado. É tanto que nesses países onde o povo de Deus é perseguido, irmãos, o evangelho só continua crescendo, mesmo embaixo de perseguição. E é claro, irmãos, que esse exemplo aqui onde o salmista diz, olha, o Senhor é justo e nos libertou quando cortou as costas dos ímpios, nos fortalece, irmãos. Nos dá a esperança de que o Senhor, irmãos, Ele é reto. Que uma hora ou outra, irmãos, Ele vai dar a paga àqueles que perseguem o povo de Deus. Uma hora ou outra, irmãos, Ele vai trazer o juízo sobre aqueles que fazem maldade ao povo de Deus. Uma hora ou outra, irmãos. E aí, no verso 5 e 8, irmãos, que é a parte final do verso, o salmista, ele falou que já sofreu perseguição, o povo de Deus foi oprimido, e que graciosamente o Senhor concedeu libertação. Agora o salmista, irmãos, faz uma oração muito específica. Ele faz uma oração, irmãos, imprecatória. Um pedido, irmãos, um clamor por justiça. Imprecatória sobre os opressores. A maldição aqui, irmãos, é sobre aqueles
que odeiam o Senhor e o seu povo. Verso 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem ou que odeiam a Sião, seria a melhor tradução. Seja como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços os que atam os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós os abençoamos em nome do Senhor. Irmãos, antes de nós analisarmos o teor dessa oração, o que é uma oração imprecatória? Uma oração imprecatória, irmãos, é onde o crente, ele clama a Deus pedindo justiça. Ou seja, que os ímpios recebam aquilo que eles merecem, por aquilo que eles estão fazendo. Lembra da justiça retributiva? É a aplicação da penalidade. É uma expressão da ira de Deus. Olha o Salmo 55, por exemplo, irmãos, que são exemplos de orações imprecatórias. Salmo 55, verso 15. O salmista diz o seguinte. Salmo 55, verso 15. A morte os assalte, os vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Que a morte os alcance e que os vivos desçam a cova. Salmo 58, irmãos, verso 10, diz o seguinte. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banharás os pés no sangue do ímpio. E aí o último salmo, o Salmo 9, Salmo 109, melhor dizendo, verso de número 9. São alguns exemplos, irmãos, de orações imprecatórias. Salmo 109, verso 9. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errante os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o sulsário do fruto do seu trabalho, embrulhando os estranhos. Tomem os estranhos. Então vejamos, a oração imprecatória, irmãos, ela reflete uma confiança na santidade de Deus, na justiça de Deus. É um pedido, irmãos, para que o Senhor puna o malfeitor e defenda os justos. Mas veja, irmãos, que a oração imprecatória, ela nunca é uma vingança pessoal. Mas é um pedido, irmãos, para que aquele que está cometendo impiedade, ele seja entregue nas mãos de Deus, que é perfeito, que é o juiz soberano. Então veja, irmãos, o salmista, ele não está orando porque o povo de Deus foi perseguido especificamente. Mas porque, primeiramente, irmãos, o povo ímpio, ele odeia a Deus. No Apocalipse capítulo 6, irmãos, as almas daqueles que estão aperfeiçoados, aqueles que já morreram com Cristo, o que é que eles oram lá? Senhor, olha, é que o Senhor vai fazer justiça com esses que perseguem o teu povo. Jesus, irmãos, ele falou de forma imprecatória, lá em Mateus 11. Olha, haverá mais rigor para você, Cafarnaum, do que para Sodoma e Gomorra. Você vai ser punido severamente, porque as coisas que foi feito aqui, você ainda se mantém rebelde. Então veja, irmãos, a oração imprecatória, irmãos, ela não é uma linguagem pecaminosa. É claro, irmãos, que devemos ter cuidado, eu tenho que dizer isso, quando nós quisermos fazer essas orações. Porque, irmãos, esse tipo de oração, ele não é motivado por uma vingança pessoal. Por isso que uma vez, irmãos, eu escutei, nunca mais esqueci, um sermão do pastor Davi Charles Gomes, e ele diz o seguinte, olha, ele diz que talvez a igreja brasileira não esteja preparada para fazer esse tipo de oração.
Ou seja, os crentes não estão preparados para fazer esse tipo de oração. Por quê, irmãos? Porque essa oração, irmãos, pedindo a maldição do Senhor sobre aqueles que são os inimigos do Senhor, irmãos, ela é motivada pelo zelo ao Senhor. E não pelo meu nome. E não pela minha honra. É o Senhor. Então veja, irmãos, eu vejo muitos que se ira contra o pecado dos outros. Só que nunca se ira contra o seu próprio pecado. São rápidos, irmãos, em apontar o pecado dos outros. Olha o pecado que esse cara fez. Como é que pode ele ter feito essa coisa terrível? Só que não tem, irmãos, a mesma disposição com o seu próprio pecado. Faz a vista grossa. É por isso que os crentes, irmãos, não estão preparados para fazer esse tipo de oração. Inclusive, os crentes, eles são tão imaturos que eles olham para essas orações e precatórias e acham estranho. Não é possível o povo de Deus orar para que o Senhor faça com que os filhos dos ímpios eles estejam órfãos. Ou seja, que o Senhor mate os pais deles. Não é possível. Essas orações têm algo de errado. Muitos crentes talvez leiam essas orações e pensem isso. Mas veja, irmãos, o desejo ardente do coração desse salmista é pelo Senhor. Estava sendo tomado, irmãos, pelo zelo do Senhor. É por isso, irmãos, que muitos crentes, eles não conseguem sentir uma ira santa quando o nome de Deus é blasfemado, por exemplo. Quando os valores do reino de Deus, de Cristo, eles são jogados no lixo. Eu não vejo nenhum crente ficando com raiva quando o nome do Senhor é blasfemado. Mas fala mal do político de estimação para você ver como o camarada vira uma fera. Ou fala de um time de futebol que o cara gosta muito para ver se o caldo não engrossa. Só falar que o time dele está só perdendo e vai ser rebaixado. Né? É só falar para você ver. Ou fala mal dele para ver se não arruma briga. Mas quando se trata do Senhor, os crentes ficam calados. Não conseguem se indignar, se irar quando o nome do Senhor está sendo blasfemado. Porque percebe, irmãos, olha o verso 5. Ele pede, essa oração é sobre quem? Sobre aqueles que aborrecem, que odeiam a Sião. E Sião aqui, irmãos, representa a bênção de Deus, representa a bênção do Senhor, a comunidade dos crentes. Então veja, irmãos, é típico dos ímpios odiar tudo aquilo que faz parte de Deus. Por isso que eles perseguem, irmãos, quando nós dizemos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Quando nós dizemos que a Escritura é a única palavra, a única regra de fé e prática. Verdade absoluta. Não há outro. Olha o teor da oração, irmãos. Olha o que o salmista pede. Que eles sejam envergonhados. Que eles sejam humilhados. Quando eles forem atacar o povo de Deus, que eles voltem envergonhados, que eles sejam expulsos, repelidos. Olha o verso 6. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. E a ideia aqui, irmãos, é de um capim que está num telhado. E quando tem o capim no telhado, irmãos, ele vai ter muito sol. Ele vai ter só a chuva, a água da chuva, a não ser que seja um Calai Teresina, né? Que colocou irrigação no telhado. Mas veja, irmãos, a imagem dele falou assim, olha, o que ele está pedindo é que ele seja como a erva do telhado, que seca antes de florescer, que não dá tempo nem que o ceifeiro encher a mão, porque não tem nada. Nem os braços do que ata os feixes. Ou seja, quando eles forem juntar, não tenha nada. Então, o que ele está desejando aqui, irmãos, é ver a vida dos inimigos de Sião sem produtividade alguma. Olha o salmista, irmãos. E ele ainda pede, olha, não só isso, né? Mas ele pede, irmãos, para que ninguém abençoe eles. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então veja, irmãos, não há
possibilidade, irmãos, de bênção e maldição simultaneamente na vida da pessoa. É por isso que ele pede, olha, que ninguém lhe abençoe. Por quê? Porque aqueles que odeiam o Senhor, eles vão perecer eternamente. Pastor, mas Jesus, lá em Mateus 5, 24, não manda orar pelos inimigos? Né? Jesus não diz isso? Ore pelos inimigos, ame os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem. Jesus diz isso. Mas isso não seria contradição? Claro que não, irmãos. Porque lembra, oração imprecatória não é uma vingança pessoal. O que o salmista está clamando é que Deus faça justiça e que defenda o seu povo. Ele não está pedindo assim, olha, Senhor, veja como ele tem banalizado o meu nome. Não é só, olha como ele tem desprezado o teu reino. E amor aos inimigos, irmãos, significa não retribuir o mal com o mal. Orar pelos que vos perseguem. Nada impede, irmãos, por exemplo, de orarmos pela conversão deles. É claro que se eles persistirem na maldade, em perseguir o povo de Deus, é só pedir justiça. Senhor, que o Senhor aplique a sua justiça. Que o Senhor destrua eles. Ela é mais ou menos assim, irmãos. Olha, Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia desse miserável que tem perseguido a igreja do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Mas se ele não se converter, Senhor, e continuar perseguindo o povo do Senhor, Senhor, executa o seu juízo. Senhor, impede de que ele continue perseguindo o teu povo, Senhor. É claro, irmãos, que uma oração imprecatória, quando pedindo ao Senhor por justiça, para que o Senhor destrua aquele que está perseguindo o Senhor, eu posso dizer que esse que esteja perseguindo o Senhor, ele seja convertido por Deus. Lembra de Paulo? Paulo estava perseguindo a igreja. E Deus mudou o coração dele. Deus deixou de ser justo, irmãos? De maneira nenhuma. O seu juízo caiu sobre aquele para quem Paulo creu, em Jesus. Então veja, irmãos, orações imprecatórias, elas são bíblicas. O crente, irmãos, lida com a perseguição, clamando ao Senhor, Senhor, tem misericórdia do teu povo. E faz com que esses homens maus, eles paguem. Porque os crentes, irmãos, mesmo em perseguição, eles não são ordenados a praticar a perseguição, né, a se vingar. Porque a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Orações imprecatórias, irmãos, elas são orações motivadas de um zelo pela honra de Deus. Por Deus. E não por vingança pessoal. Então, orações imprecatórias, irmãos, é um ardente zelo pelo nome do Senhor. E não quando as nossas ideias são rejeitadas. Porque são os malignos, irmãos, que atentam contra a vida quando as suas ideias elas são rejeitadas. Quando as suas ideias são rejeitadas, aqueles que pertencem ao maligno, eles se vingam. Irmãos, o Salmo 129 nos lembra que o povo de Deus passa por perseguição, por grande angústia, mas o Senhor é fiel e justo. Ele vai libertar o seu povo e punir aqueles que perseguem ele. É por isso, irmãos, nós somos chamados, nesse salmo, e somos confortados em saber que o Senhor, irmãos, preserva o seu povo, liberta o seu povo e vai entregar, irmãos, aqueles que odeiam a ele e o seu povo em juízo. Como é que esse salmo, irmãos, ele aponta para Jesus? Pelo menos de duas maneiras, irmãos. Jesus, irmãos, ele é um exemplo de alguém que, mesmo em meio à perseguição, ele foi alguém que entregou ao reto juiz. 1 Pedro capítulo 2, 23, 1 Pedro capítulo 4, 12 a 16, que o Jesus, mesmo sendo perseguido, irmãos, ele não praticou a vingança. Ele se entregou àquele que julga retamente. E em segundo lugar, irmãos, é em Jesus Cristo que Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Porque veja, irmãos, o Senhor não deixou de ser justo ao enviar Jesus Cristo para sofrer a penalidade do pecado.
Jesus não merecia o castigo, mas ele foi o nosso substituto. Ele recebeu a punição, irmãos, que nós pecadores merecíamos. Mas ao mesmo tempo, Deus foi gracioso. Porque o justo, ele morreu pelos injustos. É por isso, irmãos, que a única maneira de nós escaparmos da justa condenação de Deus é estarmos unidos a Cristo. A única maneira de você e eu fugirmos, escaparmos da condenação eterna, é estarmos unidos a Jesus. Confiando nele, se submetendo a ele como nosso Senhor e Salvador, irmãos. Porque ele recebeu juízo em nosso lugar. Então veja, irmãos, quando a gente fala sobre misericórdia e graça, o Senhor nunca está sobre exigência de conceder justiça e graça. Justiça, graça e misericórdia. Porque justiça pode ser devida, lembra? Aqueles que praticam a maldade, eles vão receber aquilo que lhe paga. Agora, graça e misericórdia, irmãos, é sempre algo espontâneo. O que todos nós merecemos, irmãos, de fato? Juízo de Deus, irmãos. Eu e você, nós merecemos o juízo de Deus por conta dos nossos pecados. Mas o que nós recebemos em Jesus? Misericórdia e graça. Porque o juízo já foi sobre Jesus lá na cruz. É por isso, irmãos, que o Senhor, ele faz exatamente isso quando instituiu a ceia, o sacramento do Senhor. O seu corpo foi partido pelos seus. O seu sangue derramado pelos seus. E a minha oração, meus irmãos, é que o Senhor, ele conceda misericórdia e graça a você. Como de Jesus. Amém.